Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o número 34. Aproveitar essa oportunidade que Deus tem dado para louvar o seu nome nesta noite. A igreja me ajuda a louvar ao nome do Senhor. Não perturbei o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fico a boca do leite.
Vamos ao Senhor também nesta noite, no 193, neste louvor, que a Bíblia oferta para cada Senhor, mas a oferta é uma alegria, porque Deus ama aquele que dá uma alegria. Vamos louvar ao nome de nosso Senhor Jesus. Então, minha Cumprimento a igreja da paz do Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Graças a Deus por essa grande oportunidade, bendito ao nome do Senhor, e poder estar aqui na casa do Senhor. Eu preciso ser um crente de noção, preciso ser um crente, louvado seja Deus, que não fique pensando a vida assim no retorno. Hoje precisamos pensar num retorno a longo prazo. Se a gente pensar assim, a gente vai valorizar mais o que Deus é na nossa vida, o que Ele já fez, o que Ele está fazendo. Abra a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus em Mateus, no capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor, no versículo 28,
Foi esse versículo que Deus nos deu hoje pela madrugada aqui na igreja, orando ao Senhor e pedindo ao Senhor para nos dar uma palavra para hoje à noite. Eu sabia que agora à noite é de ensinamento, então a gente tem que sujeitar a vontade de Deus, sujeitar o que Deus quer, não é o que a gente quer, porque ai de nós quando a gente, você entendeu, colocar em prática a nossa vontade. Quando foi que o ser humano já soube escolher? Quando foi que o ser humano já soube andar? Quando foi? Nunca. Certo? Então é preciso sujeitarmos a vontade de Deus. Então, sujeitando a vontade do Senhor, Ele vai falar segundo o que Ele quer. Ele vai me dizer: prega isso aqui, que é isso que eu quero fazer. Bendito é o nome do Senhor. E aí as coisas vão andando para a glória e a honra do nome de Jesus. Quer ver, grave isso aqui. Nós vamos construir a igreja lá em Gazeira. Um povo que está lá abandonado, sem assistência espiritual. E você vai ver, depois que a igreja estiver pronta, prontinho, eu te passo os resultados em nome do Senhor Jesus Cristo. Já tem gente interessada, ficando dentro de casa na hora do culto, com as portas trancadas, e ouvindo o culto dos irmãos e dizendo: mas um dia nós vamos congregar, um dia nós vamos congregar naquela igreja. Só está esperando. Então, amanhã, 3 horas da manhã, a gente sai para lá, vamos trabalhar lá o dia todo, porque a viagem é longa, umas 2 horas de viagem daqui para lá, para 5 horas nós estar lá e arrepiar e sair de lá umas 5h30, 6 horas. E é que amanhã eu tenho um culto, eu tenho que estar lá na Santa Clara amanhã à noite, se Deus quiser. Mas falei para o irmão Tião que até 8 horas eu chego lá, em nome de Jesus, se Deus assim me permitir, claro. Diz assim a palavra do nosso Deus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos e solta a sua voz. Porque se você não obedece uma ordem de um sacerdote, você pode descartar a ideia de ir para o céu. Deixa eu te falar logo, ser bem claro. Bendito é o nome do Senhor. Se você não obedece a ordem de um sacerdote, pode descartar a ideia de ir para o céu. Eu não tenho, o céu não é meu, não tenho nada lá, só tenho minha casinha, para um dia eu morar com meu Deus, minha rua lá de ouro jaspe cristão. Mas sacerdote é uma hierarquia, ele é o anjo da igreja. Falou, é prego batido e ponta virada. Então, quando o sacerdote falar, curva a sua cabeça, fecha os seus olhos e solta a sua voz. Isso não é para te humilhar, não é para querer mandar em você, é porque nós sabemos que a reverência, o respeito pela pessoa de Deus nos leva a ser abençoado. O que eu quero é te levar a ser abençoado por Deus. Querido Deus, obrigado pela nossa existência, obrigado por mais um dia, obrigado por ter nos chamado para o teu caminho. Só tenho mesmo é que te agradecer por ter conhecido o Senhor. Obrigado por estar aqui nesta noite, obrigado pela tua palavra. E peço ao Senhor que joga por terra toda obra de Satanás, toda obra do inferno que caia por terra em nome de Jesus. Peço ao Senhor que cura os enfermos, visita o padrasto da irmã Rafaela e restaura a saúde dele, Deus. Peço ao Senhor que nesta noite salva, nesta noite batiza com o Espírito Santo e fala segundo a tua vontade, Deus, porque o Senhor é o Senhor dessa igreja e sujeitamos a tua vontade e o teu querer. E em nome de Jesus, Pai, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Irmãos, louvado seja Deus. Quando a gente quer fazer alguma coisa para Deus, para ver o nome do Senhor glorificado e ver alguém sendo abençoado por Deus, aí Satanás ele trava, e ele quer travar, ele quer fazer alguma coisa e tenta fazer muita coisa. A semana passada que nós fomos levar os materiais lá na Engazeira e chegou numa ladeira, tinha chovido e o carro acabou, o carro não subiu e esse carro voltou. E nessa hora, quando eu passei na vila, ele passou com os blocos subindo,
colocamos o bloco lá, voltando para pegar areia e tal. E foi na segunda viagem. E quando a irmã Thelma dormiu, a irmã Thelma teve um sonho que nós tínhamos virado o caminhão e que eu estava preso nas ferragens, gritando e ela tentando me socorrer. Ela sentiu aquele sonho ruim e foi orar. E depois falou para mim, foi uma obra do diabo. Eu disse, eu sei que quando você quer fazer alguma coisa para ajudar o menos favorecido, Satanás não deixa de graça. Mas graças a Deus, nós não viramos o caminhão, nós chegamos lá, demos mais 2 viagens. Depois, semana passada, fomos lá de novo, levar brita, levar canaleta e outras coisas. E amanhã vamos de novo. Poderia até ficar assombrado, né? Não, essas coisas não me intimidam, porque eu já passei coisas piores do que essa, por declarar que sou crente em Jesus e por declarar que o Senhor é Senhor da nossa vida. Então Satanás ele tenta impedir. E ainda falei para os meninos, pastor, chegar em outra ladeira, que é pior do que essa aí. Chegar em outra ladeira, o senhor deixa nós descer? Eu disse, não deixa não, eu vou descer devagarinho. Se quiser até caminhando, você anda mais ligeiro. Então você pula. Agora eu não paro não. Aí já foram tudo de joelho orando em cima da areia. E aí lá na outra, eu disse, se quiser pula, pode pular, não machuca não, caminhando devagarinho, que caminhando anda mais. Eu disse, pode pular, agora eu não vou parar não, viu? E aí cheguei lá em cima, estava, pastor, nós subimos, e foi o jeito, eu disse, pois é, mas estava tudo de joelho. Eu disse, é até bom que vocês oram mais e intercedem mais. Não são essas coisas que o inimigo sempre se levanta, mas é para cair em nome de Jesus. E amanhã a gente vai para lá, porque amanhã é o dia de nós começar, é o dia de nós começar a cavar o alicerce, cavar o buraco. Só nos ajude em oração, mas amanhã, em nome de Jesus, vamos dar início, e em nome de Jesus vai dar certo. E em dezembro nós inauguramos aquela igreja para a glória e honra do nome de Jesus. Irmão, nós já falamos sobre a Santa Ceia, que vai ser no domingo, e como no domingo é uma ceia reunida, nós nunca fizemos, vamos fazer uma ceia reunida com todo o campo. E aí, para fazer, eu já expliquei para os obreiros, não sou contra um pastor que faz um aniversário, uma comemoração, uma festa, e também não sou contra aquele que não faz. Mas isso é uma moda dentro da igreja, porque na minha visão, me entenda, estou falando aqui, gente assistindo, com certeza muitos pastores vão ver essa pregação. Na minha ideia, se faz o aniversário do pastor, devia fazer de um membro, porque todos são importantes. Mas como essa moda pegou, e se eu não fizer o aniversário, não fizer uma festinha, o dia que eu morrer, dia que eu ficar velho, o dia que eu ir embora, que chegar outro pastor, pode haver um certo problema. Então a convenção orienta, tu faça tudo, você entendeu, para depois, porque uma vez em Irecê houve um problema, porque o pastor Cleus estava rico, e ele estava gerente do Banco Brasil regional e tal, mas muito dinheiro em empresas, e ele não precisava do dinheiro da igreja. Então ele não recebia. A igreja de Irecê acostumou que não devia pagar pastor. Quando chegou outro pastor que dependia do salário da igreja, foi um bafafá. Aí foi preciso a convenção mudar esse pastor e bateu uma nova resolução, que todo pastor tem que receber. Nem que ele recebe e dá para missionário. Eu faço isso todo mês, não dou 100%, mas a maior parte que a gente recebe, a gente ajuda missionários, certo? Então, mas eu faço, mas eu tenho que assinar um recibo que eu recebi. Então, se eu não quero ficar ou não quero dar missionário, coloco de oferta, mas eu tenho que assinar um recibo. Porque bateu essa resolução? Por que a convenção fez isso? Porque estava gerando problema. Então o pastor Cleus mudou na época para Catu, e assim vai. Hoje está em Camaçari e tal, mas não foi culpa do pastor Cleus. Uma coisa, você entendeu, que não pensou. Então todo pastor tem que receber. Se ele não quer, ele dá de oferta, mas ele tem que receber e assinar e constar um relatório que o pastor recebeu, para evitar certas coisas. Então, se eu não faço uma comemoração no meu aniversário,
Para mim isso não tem problema nenhum. Eu não vejo isso, para mim isso é normal. Ah não, eu esqueço, até só não esqueço do dia que eu nasci para Jesus. No dia que eu aceitei Jesus, eu nunca esqueci uma data. 32 anos, nunca esqueci uma data. Todo dia 2 de maio, eu lembro, foi o dia que eu nasci para Deus, que eu aceitei Jesus. Agora, no meu nascimento biológico, eu já esqueci várias vezes. Então, uma vez nós estávamos fazendo um telhado de uma igreja lá no município de Morro Pará, já dentro do município de Morro Pará, que a gente tem um trabalho lá, que foi eu que abri na época, foi uma igreja, que a igreja católica doou para nós esse templo, e a gente estava fazendo uma reforma. E aí, no dia 7 de setembro, a gente estava trabalhando. Aí lá eu vi os batuques lá no 7 de setembro, eu disse, o que é aquilo? Irmão, se eu disser que hoje é 7 de setembro, eu disse, vi, irmãos, porque antes de ontem foi meu aniversário. E aí descendo, se eu disse, eu comprar 2 refrigerantes. Na hora do almoço cantou parabéns para mim, nós almoçamos, tomamos esse refrigerante e tudo bem, bendito ao nome do Senhor. Então eu não estou condenando quem faz, entenda, não é para você condenar quem faz ou condenar quem não faz. Nós precisamos dançar conforme a música, mas eu tenho que pensar no futuro. Eu não quero uma igreja doente, eu não quero uma igreja para depois um dia sofrer com certas coisas que era melhor ter feito hoje. Então domingo vai ser meu aniversário. O aniversário vai ser sexta-feira, nós vamos comemorar tudo no domingo, porque se vir sexta-feira ao campo e depois domingo ter que vir de novo, é 2 viagens, aí fica pesado para os irmãos. Então no domingo nós vamos começar nossa oração, que é de 8 horas às 9, vamos começar às 7h30. Então você chega aqui 7h30 para nós fazer uma hora de oração, que é em favor da clínica que vamos construir, certo? E depois, quando chegar 8h30, aí nós começa o trabalho, em nome de Jesus. Depois eu vou pedir à igreja para ficar de joelho, para orar por mim, 10 minutos, quero 10 minutos em toda a igreja, porque é muita dificuldade que a gente enfrenta, muita pressão espiritual, querendo fazer a gente parar, é muita coisa, certo? Então, quanto mais você faz para Deus, mais também o inimigo se levanta para colocar empecilho, colocar desânimo, muita coisa. Então, eu preciso das vossas orações em nome de Jesus. Você vai trazer um lanche. Prometo para vocês que no aniversário do ano que vem, se eu estiver vivo, que eu quero estar vivo, é o aniversário dos 60. Eu vou inteirar ano naquele dia e no outro dia já estou no sindicato para aposentar. Tem gente que é besta, ela não tem vergonha de dizer que eu vou aposentar, moço, que não gosta de dinheiro, deixa de ser burro. Eu fico doidinho para chegar logo, que é para mim pegar o dinheiro. Vou aposentar como agricultor rural, tem todas as terras, documentos, tem tudo, você entendeu? As terras estão lá com o menino trabalhando, está levando, e vou aposentar, porque eu queria. Já fiz o tal do Cefid, não sei o que, está tudo feito lá, sabe? Completou hoje, amanhã eu estou lá, certo? Já desenrolei esse negócio, porque como diretor, presidente da igreja do Centro de Recuperação, aí Gilvinho deu a entrada na aposentadoria e travou dizendo que eu sou urbano. Quando eu fui ver o que é esse trem de ser urbano, disse que é porque eu tenho empresas no meu nome. Aí foi preciso o advogado entrar com isso para mostrar, para provar que é empresa, mas é a igreja, é um centro de recuperação. Aí destravou, sabe? Está andando. E eu estou doidinho esperando o dinheiro de Gilvinho, porque já tem 1 ano e tanto que deu a entrada, vai receber tudo com apoio, já calculei tudo. Eu estou a fim de pegar esse dinheiro, juntar com o Voyaginho que nós temos aí, para dar entrada num carrinho melhor, sabe? Eu falei para a velha, ou tu me dá o dinheiro para eu dar entrada, ou então tu também não vai andar nesse aqui mais. Mas ela dá, sabe? Então essas coisas. Agora o ano que vem nós vamos fazer um aniversário. Falei para Isaac, em junho me cobra, que eu vou lutar para comprar um boi, e aí nós vamos comer um boi assado em nome de Jesus. Mas Deus vai preparar. Você vai trazer um lanche, aquilo que você puder, não é obrigado você fazer isso ou aquilo, mas o que você puder trazer um lanche, traga um lanche, e eu trago um lanche, e aí nós vamos comer esse lanche junto. E trago um refrigerante, e não sei o que, e assim nós vamos fazer depois da ceia. Não vai ser muita coisa, não vai ser muito tempo não. Vamos dar mais prioridade à ceia em nome de Jesus, mas na nossa convenção nós também comemoramos o aniversário do pastor presidente no dia
da nossa convenção no dia da nossa Santa Ceia, certo? Então, a gente comemora o aniversário dele, faz uma festa, você entendeu? Dá uma cimentinha para ele e assim vai, certo? Então, se você quiser trazer presente, você traz. Se não quiser, não precisa, fica à vontade, você entendeu? O que eu quero você é de joelho comigo, orando para Deus continuar me ajudando, em nome do Senhor Jesus. E irmã Renata vai ficar na responsabilidade disso, que Rita está nos bilhetes. Rita não dá mais conta não, porque se ela não conseguir os 50 mil de bilhete, aí ela vai juntar com os outros lá do grupo dela, para dividir o que falta para cada um pagar X. Então Rita está aí no corre-corre, Martiãozinho, mas não sei quem, e BBB, blá blá blá. Mas vai dar certo, Deus vai honrar a meta de cada um, e o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado. Os cabos lá do centro só vai ter uma piscina lá, se eles orar e a meta passar de 100 mil. Se passar de 100 mil, aí nós vamos tirar 20 mil para fazer a piscina, para aquele dia de calor, vocês tipo lá dentro, você entendeu? De boa, parecendo uns doutorzão, certo? Se não passar de 100 mil, vocês não vão ter piscina lá não. Então pode orar e jejuar com força, para Deus dar mais de 100 mil, que aí nós vamos tirar 20 mil para fazer uma piscina para eles, porque o dinheiro é por certo, então isso também vai ajudar eles e vai ajudar na recuperação. E é uma coisa que tem na minha cabeça desde quando inaugurou o centro, de um dia construir uma piscina para eles nos dias de calor, tomar um banho, você entendeu? E ali vai se distrair e tal, então vai ajudar também no tratamento em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, louva então, irmã Renata, a senhora vai ligar para os obreiros do campo e vai ver que quanto é que cada um vai trazer de lanche, de X lanche, não sei o que, você entendeu? Mas não se preocupa não, precisa ficar agoniando, e aí daí se faltar. Se eu tiver com 2 coxinhas e faltar para o outro, eu pego uma coxinha e dou para o outro, eu como uma, ele come outra, tomo um copinho de refrigerante e vai embora, e tá bom demais. Uma coisinha tudo simples, uma coisinha, você entendeu? Então não é para a gente agoniar, ficar preocupado, será que vai ter comida, vai ter lanche para todo mundo? Vai, fique tranquilo, vai ter lanche para todo mundo. Se não tiver 2 coxinhas, tem uma, mas é lanche também. E o importante é o que a gente vem fazer aqui, não é o lanche, não é isso ou aquilo, o que importa é o que a gente vem fazer em nome de Jesus. Então, se você veio para comemorar meu aniversário comigo, não importa se você come muito ou pouco, você vai sair satisfeito, porque você diz, missão cumprida, fui lá comemorar o aniversário do pastor, bom pastor, e estou muito feliz. Então o que importa é isso, o que importa é o que a gente vem fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus recompensa a cada um em nome. Eu expliquei isso para os obreiros, na reunião de obreiro, e estou explicando isso para os irmãos. Louvado seja Deus. Eu sofri muito com o pastor. Eu sofri muito com o pastor vaidoso, que ele fazia de tudo. Eu era vice-presidente, dava até a moção de louvor na minha mão para eu ler, você entendeu? Então eu tinha que botar muita gente na praça, lá em Barro Alto. Eu tinha que sair de Umburana a Mirorosa, 150 quilômetros de extensão, que era esse campo, né, que era 6, hoje é 6 campos, Umburana, Gameleira, Salão, Barro Alto, Barra do Mente e Ibipeba. Era um campo sozinho, eu tinha que rodar aquilo lá tudo. Então eu enfrentei muita resistência de irmãos. Mas por quê? Ele dizia até o que queria do grupo de senhor, do grupo de jovens, sabe? Eu nunca concordei com isso, mas fazia. E nunca botei ninguém contra meu pastor, também nunca botei meu pastor contra ninguém. Eu só dizia, vamos alegrar o coração do nosso pastor. Só que dentro de mim eu dizia, para mim, se um dia eu for pastor, eu nunca vou exigir isso de uma igreja. Nunca vou ficar com essas vaidades. Se eu tiver que ter alguma coisa, o Senhor vai usar, as pessoas vão me dar. Agora eu estar pedindo na frente da igreja, eu estar dizendo que quero isso, quero aquilo. Quantas vezes eu vi confusão por causa de dinheiro dentro da igreja, e eu dizia, meu Deus do céu, não diz assim que o que é do homem o bicho não come. Então o que tiver de vir para a mão da pessoa, Deus vai fazer vir, vai fazer chegar, não precisa brigar não precisa estar correndo atrás não. Quem cuida, quando o Senhor diz, pode ir fazer minha obra, você entendeu? Não precisa levar nada, deixa que eu cuide de vocês. Então eu preciso acreditar no Deus que eu sirvo, que Ele cuida de mim, que Ele cuida da minha família. Quantos disseram para mim, pastor,
tu fica envolvido em obra de Deus, e aí teus filhos não vai fazer faculdade, tu fica enterrado dentro de um povoado, onde tu não pode botar teus filhos numa faculdade, por causa de igreja. Igreja não vai te dar nada não. Eu disse, claro, igreja não me deve nada. Como é que vai me dar se não me deve nada? Agora o Senhor Jesus, Ele me prometeu que Ele vai cuidar dos meus, que Ele vai abençoar a minha família. E hoje meus filhos ganham mais do que quem fez certas faculdades. Então, você entendeu? Está mais bem do que muitos que têm faculdade esse negócio. Então não tive como fazer isso, meu filho, mudar de Umburana, ir para uma cidade para meus filhos fazerem faculdade. Eu não tinha como manter eles lá. Então, da obra de Deus que me segurava ali. Mas o Senhor sempre cuidou, o Senhor está cuidando. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E de Leão, cada irmã Iris do irmão Moura está ali. Está por aí, está ali. Na vigília, Deus usou a irmã Iris para entregar um recado para De Leão, que esse ano seria o ano da vitória dele. Então, graças a Deus, Deus tem abençoado ele. E ele sempre está falando na senhora e orando pela senhora, por Deus ter usado a senhora naquele dia. Então, assim, Deus está abençoando, certo? Então, se Deus tem um plano de abençoar alguém, tanto faz com faculdade ou sem faculdade. Se Ele tem um plano, Ele vai abençoar. Bendito é o nome de Jesus. Então, eu tenho isso, eu descanso em Deus, que Ele vai cuidar de nós, que Ele prometeu. Então, são essas coisas. Bendito é o nome do Senhor. Não precisa estar apressando muito e nem dizendo, se eu ficar aqui, meu filho não vai estudar e meu filho não sei o que. Você entendeu? Se está ali é por causa da obra de Deus, é a obra de Deus que está segurando ali. O Senhor vai honrar aquela pessoa. O Senhor não vai deixar meus filhos à toa, não. Na hora certa Ele vai abençoar para a glória e honra do seu santo nome. Então, Deus tem me abençoado, Deus tem abençoado meus filhos, Deus tem abençoado meu ministério. Você entendeu? Deus tem me abençoado ricamente, que ultimamente eu estou só chorando. É uma crise de choro praticamente constante, direto, só agradecendo o Senhor e lembrando das maravilhas que Ele tem me revelado e tem cumprido. Então, para mim, está bom demais. Bendito é o nome do Senhor. Então, bora meditar na palavra do Senhor. Sim, e tem um relógio aqui, viu? Eu tenho um cara de dia que estava onde esse relógio? Disse que estava em cima de uma caixa. Já estava onde, Adão? Estava aqui. Eu não sei de quem é esse relógio, mas tem um cara de dia que está aí. E tu cuida. Vamos dar uns 15 dias para aparecer o dono. Se não aparecer o dono, nós já sabemos o que faz. Nós vemos. Você entendeu? Vamos depois ver quanto é que vale. Se valer R$1 milhão, aí é que é bom. Viu? Está aqui. Então qualquer coisa depois é seu, você procura, você pega e tal. Se passar uns 15 dias. Se passar uns 15 dias aí, é porque não tem dono aí. Nós já sabemos o que nós fazemos. Quando aparece a moeda aqui na igreja, a irmã coloca aqui, irmã Lívia, a gente deixa aqui uns 15, 20 dias, anuncia. Se não aparecer o dono, vai para o caixa da igreja. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quando minha mãe tinha uns 10 anos, minha mãe foi para uma escola de costura. Vinha, naquele tempo, os pais não preocupavam muito, botavam o menino para aprender a ler, escrever, fazer as contas, operações de conta. Aí já pegava a menina e já colocava para aprender a costurar. Naquele tempo não tinha roupa feita, tinha que comprar o pano e fazer. Então, aos 10 anos de idade, o pai da minha mãe, a mãe colocou ela numa escola que tinha uma costureira que ensinava as meninas a costurar. Era na casa de um irmão da minha avó. Então minha mãe foi aprender a costurar, aprender a bordar, porque um dia para casar tinha que estar preparada, para saber fazer a roupa, uma calça, um vestido, não sei o quê, e vai. E minha mãe, louvado seja Deus, essa costureira, essa professora, ela estava ali ensinando, daqui a pouco ela cantava esse hino de número 37. Bendito é o nome do Senhor. E isso ficou na mente da minha mãe. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo para mim, Cristo para mim. Oh, que tesouro sem fim nos achei, Cristo para mim.
chegou com isso na cabeça, com esse hino que essa costureira, que essa professora ensinou. E ela cantava, mas ela não dizia que era crente. E aí, um tempo ela foi embora. E aí, quando minha mãe aceitou Jesus, baseada no sofrimento, na angústia, na miséria, foi isso que levou minha mãe a aceitar Jesus. Que minha mãe, os irmãos cantaram esse hino, minha mãe lembrou. Há uns 40 anos atrás eu ouvi esse hino. E olha que coisa linda. Então o Senhor Jesus, Ele disse para nós, está dizendo para nós: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Jesus, louvado seja Deus, quando Ele dá uma palavra, é pré-batida e ponta virada. Se Jesus dizer que o Jeco morreu, pode queimar cangaia e a cruaca, que não tem mais Jeco para queimar cangaia e cruaca. Falou aqui. Quando o Senhor Jesus Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus prometeu isso para a gente. Ele prometeu um alívio. Ele prometeu um descanso. Não quer dizer que quem vem a Jesus, que não vai ter cansaço, que não vai, você entendeu, sofrer isso ou aquilo. Não quer dizer isso. O povo de Deus também cansa espiritualmente, o povo de Deus cansa materialmente, o povo de Deus às vezes se vê oprimido por alguma coisa, mas aquele que está em Jesus, louvado seja Deus, o Senhor, na hora certa descansa e na hora certa alivia. Então Ele alivia o sofrimento, Ele alivia o cansaço, Ele alivia isso aqui na nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. E o que Jesus prometeu tem se cumprido na vida de muita gente. É porque o Estado não reconhece o trabalho que a igreja presta ao Estado. É porque o governo não reconhece o trabalho que a igreja presta ao Estado. Quantos aqui poderiam estar em hospitais, sofrendo acidente, bebendo cachaça, dando trabalho e dando despesa para o Estado? Está na igreja e aí está em paz. Não dá mais trabalho no hospital, não dá mais trabalho no Estado. Bendito é o nome do Senhor, mas o Estado não reconhece isso. Quantos estão na igreja que deixou o mundo da droga, deixou o mundo da cachaça, da criminalidade, deixou um monte de muita coisa, e hoje parou de dar trabalho, deixou de dar trabalho, mas o Estado não reconhece. Então a igreja, se você vê o trabalho da igreja no município de Iraquara, um prega para um canto, outro prega para o outro, a palavra de Deus, e essa palavra de Deus vai surtindo um efeito positivo na vida das pessoas. Louvado seja Deus, e você vê que as pessoas aceitam Jesus, as pessoas se libertam do poder do inimigo, e essas pessoas mudam de vida e mudam para melhor, para a glória e a honra do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É um negócio inexplicável. Só nós que sabemos explicar. Nós que já somos crentes sabemos explicar. Bendito é o nome do Senhor. Mas quando a pessoa aceita Jesus, a vida da pessoa transforma. E transforma em tudo: o espiritual, o linguajar, transforma muitas as atitudes, os atos, os frutos. E financeiramente também muda. Porque nós gastávamos dinheiro com aquilo que não é pão, né? Hoje nós só gastamos com aquilo que é pão. Então você pode observar que todos nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Jesus melhorou nossa vida. Melhorou nossa vida.
Você for ver a minha irmã Leite ali, quando era crente, era uma miséria, uma desgraça dentro da sua casa, né, irmã Leite? Aceitou Jesus. Agora o povo é de fartura. Naquele tempo nem vestir direito não podia, que não tinha condições. Foi assim na casa da irmã Leite, foi assim lá em casa. Nós vivíamos passando fome. Para não morrer de fome, tinha que comer carne, foi de mandioca. Mas aí Deus usou a igreja, usou duas irmãs para ir lá em casa falar à minha mãe que o irmão Juvencio estava indo fazer os cultos na casa do irmão Felisberto, Malaquia, lá no Medrado, que ela fosse lá. E minha mãe foi. Minha mãe era muito católica, muito dedicada. A gente dedicava ao catolicismo, à macumbaria, magia negra, em busca de uma libertação. Meu pai na cachaça acabou tudo que tinha, e era aquela coisa. Mas decidindo, já bateu em muitas portas. Vai lá, bate nessa porta para ver se Deus muda. Mas depois eu vou lá. No segundo, terceiro culto, minha mãe já aceitou Jesus. Já aceitou Jesus. Aí agora, minha mãe aceitou Jesus. Ei, na outra semana, eu tinha um tio, irmão do meu pai, que era muito chegado em Macumbaré, mas graças a Deus aceitou Jesus. E quando um tio dele morreu, esse tio o diabo matou. Meu pai disse que via, deu uma dor de barriga, jogava ele numa parede, jogava ele não, parecendo um peão dentro de casa. Até matou. E antes dele morrer, ele pegou uma moeda. Cuidado, viu, com alguns amuletos que tu ainda tem lá dentro da tua casa. Tu tira aquelas misérias de lá. Tem crente que ele está tendo apego, alguma coisinha, tu cuidado. E aí, quando meu pai acabou tudo que tinha, nós estávamos passando fome, nós fomos morar nessa casa de tio. E lá a casa tinha 3 quartos. Eu disse: olha, Léo, tu pode usa esses 2 quartos, mas esse quarto aqui é para mim guardar minhas ferramentas da roça, guardar alguma coisa aqui, tá bom. E aí ele deixou essa moeda lá. E aonde aquela moeda estava, era uma miséria total. Nisso, aí de noite nós não dormíamos, era gente conversando dentro de casa, gente caminhando dentro de casa, nós levantávamos, não tinha ninguém, era as panelas caindo, chegava lá, não tinha nada de panela no chão, era as telhas chacoalhando, era gente querendo abrir a porta, e a gente não conseguia dormir. No outro dia a gente amanhecia ressaqueado, com sono, dor de cabeça. Na hora do meio-dia, davam um tapa na parede do lado de fora, que chacoalhava as telhas, não era coisa de imaginação, não. A gente, todos nós víamos, nós corria, chegava lá, não via ninguém. Mas quando o Evangelho chegou lá em casa, que essas irmãs chegou e disse: vai lá no culto na casa de Felisberto, que minha mãe foi, minha mãe aceitou Jesus. Na outra semana esse tio chegou e disse assim: eu tenho uma moeda que Timago me deu, e é uma moeda da estimação, e eu vou pegar aqui, que eu lembrei dessa moeda essa semana. Olha, aí Satanás disse: vai lá e tira aquela moeda de lá, porque aquela moeda não vai mais surtir efeito ali. Eu não tenho mais poder de agir dentro daquela casa. Olha o que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, meu irmão, eu tiro aquela moeda de lá, aí ninguém caminhou mais de noite dentro de casa, panela não caiu mais, as telhas não chacoalhou mais, não teve mais tapa na parede, não teve mais ninguém abrindo a porta 1h da manhã, e aí agora a gente passou a dormir à noite. Bastou minha mãe aceitar Jesus. Olha aí Jesus dizendo: olha o alívio, olha o descanso, olha aí o hino que nós cantamos. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que minha mãe aceitou Jesus, meu pai continuou bebendo. Meu pai ainda bebeu mais 13 anos, bebendo, levantar madrugada para beber. Só que graças a Deus, só por minha mãe ter aceitado Jesus, Jesus disse: eu não vou deixar aquele povo passar fome. Aí mesmo meu pai bebendo, mas Deus abriu as portas para nós, porque nós não pegou mais dinheiro e levou para casa de macumbeiro.
Era um macumbeiro que o irmão Moura conheceu lá no município de Utinga, um macumbeiro rico, bem cobrava os trabalhos caríssimos, porque nós trabalhávamos 2, 3 meses, arrancando touro, pegando empreita, para juntar dinheiro, para pagar o carro, para pagar os trabalhos lá, para ver se tirava a cachaça do meu pai, e era dinheiro que a gente jogava fora, não resolveu nada. Mas quando minha mãe aceitou Jesus, aí minha mãe entendeu que não adiantava estar gastando dinheiro nessas casas, que tinha mesmo era que dedicar a vida só ao Senhor Jesus e pedir o Senhor libertar do meu pai. Bendito o nome do Senhor. Então esse dinheiro que a gente ganhava, eu com 12 anos, pegando empreita, arrancando topo, era um negócio sério, mas aí já sobrava para nós comprar o que comer, e ele foi sobrando, está entendendo? Olha o que é ficar crente. Pode ver que roupa de crente é roupinha melhor. Você vai falar de Jesus para as pessoas, vai lá na igreja. Não vou lá naquela igreja, não, que aquela igreja é a igreja de rico, os crentes da sua onda, tudo, você entendeu? Granfino, bonitão, você entendeu? Não é que nós somos melhor do que ninguém, não é que nós ganhamos mais dinheiro do que ninguém, mas é que quando a gente aceita Jesus, vem o alívio em todas as áreas da nossa vida. E é por isso que sobra. Um dia um primo meu disse: por que o senhor anda no paletó na gravata parecendo deputado? Eu disse: deputado é pobre, louvado seja Deus. E eu sou rico para a glória do nome de Jesus. Ele disse: por quê? Não, um terno desse aí é R$400. Eu disse: vem cá, moço, qualquer um pode ter. Quanto é que tu gasta de cachaça por semana? Eu disse: eu gasto no mínimo R$50 de cachaça e cerveja. Eu disse: olha, por mês 200. Então eu, se for contabilizar isso aí, de 2 em 2 meses eu posso comprar um terno de R$400. Tu também podia comprar, mas o dinheiro é para essas coisas que o diabo te escraviza, e o diabo não me escraviza. Eu disse: nós gastamos dinheiro naquilo que é bom. Então por isso que o nosso dinheiro sobra. E pode ver que a pessoa que fica crente e dedica a sua vida a Deus, as coisinhas vão melhorando na vida dele. Devagar mais rápido, devagar mais rápido. E mesmo meu pai bebendo e minha mãe crente, essas coisas não perturbou mais nós. Até hoje eu tenho uma gratidão muito grande a Deus por eu dormir bem à noite. E quando eu tento que durmo de manhã, eu lembro que eu não conseguia dormir. E eu não posso perder sono, eu fico doente, eu fico ressaqueado no outro dia. E era assim minha vida, doente, dor de cabeça, aquela ressaca, aquele mau humor, era assim. Aí depois que minha mãe aceitou Jesus, que aí eu durmo, no outro dia quando eu levanto, a primeira coisa, quando eu dobro o joelho para agradecer a Deus por mais uma noite, a primeira coisa: Senhor, muito obrigado por eu ter dormido em paz. Pode ver nas minhas orações, nos dá um retorno abençoado nossas casas, Deus, e um sono tranquilo. Você pode ver que já é costume eu pedir a Deus um sono tranquilo, porque quando eu vou deitar: Senhor, me dá um sono tranquilo, porque eu não tinha um sono atribulado. E mesmo minha mãe, meu pai, desse jeito na cachaça, mas quando foi em 84, a gente conseguiu fazer uma casa para nós. A gente conseguiu fazer uma casa para a gente, e assim não faltou mais um pão, sabe? Então, aonde uma luz chega, até as trevas dissipam. Bendito o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus, louvado seja Deus, Ele disse para a gente vir a Ele, certo? Todos que estáis cansados e oprimidos, que Ele aliviaria a nossa vida, que Ele nos daria dias melhores. A gente passa luta, perseguição, passa prova, que tem dia que a gente chora, diz: Senhor, só o Senhor. Mas você pode ver que depois de meia hora, um dia ou dois, bate aquele alívio. Não é assim? Tem dia que parece que a gente está depressivo. Tem dia que parece que a gente está oprimido. A gente está na caverna mesmo. Mas quando você pensa que não, Deus usa alguém que não sabe do nosso problema para orar por nós. E aí no outro dia alguém diz: essa noite Deus me incomodou, e de madrugada eu não dormi orando por você. Não é um alívio? É Deus aliviando a carga. Ele permite a luta, a perseguição, isso e aquilo, mas Ele também dá o alívio. E aí nós vamos
andando até chegar ao céu. Ele disse para a gente vir a Ele que está cansado e oprimido, que Ele aliviaria nossas vidas, a nossa carga. Bendito o nome do Senhor, jugo, o fardo. Então por isso que eu sempre defendo o que Jesus fez na minha vida, o que Jesus fez na tua vida. Agora, quando eu vejo um crente atribulado a vida inteira, eu digo, rapaz, não aceitou Jesus de verdade, não. Porque para esse alívio chegar na nossa vida, a gente precisa vir a Jesus. E vir a Jesus é entregar nossa vida ao Senhor de coração, gente. Entregar nossa vida a Ele de verdade. Não é entregar a vida a Ele só de aparência, uma coisa assim por entregar. Não. Aí essa aí não vai ter alívio. Você conhece crente atribulado? Você conhece crente que não tem alívio? Você conhece crente que não é descansado? Você conhece o linguajar dele? Toda vez que você conversa com ele, como é que está? É prova, é luta, é prova mesmo, é luta. Mas quando é um crente que conheceu Jesus, no final dessa prova, é luta, mas o Senhor está no controle. E o Senhor, quando ele se levantar e estender a mão em minha direção, essa luta, essa prova vai sair. Quando o crente ele conheceu Jesus, quando é um crente que conheceu Jesus de verdade, ele tem isso, louvado seja Deus. Ele tem saída para tudo, bendito é o nome do Senhor. Eu estou aqui doente, estou aqui sofrendo, mas Jesus está no controle do mundo. O médico disse que o negócio é grave, mas Jesus está no controle. Se Jesus me curar, amém. Se Jesus não me curar e me levar, Ele me leva para um lugar melhor do que aqui. Quando ele conhece Jesus de verdade, nem a enfermidade, nem a morte abate ele. Bendito é o nome do Senhor. Ele está me dizendo, eu estou sofrendo, mas o Senhor está no controle. Louvado seja Deus. Se ele, porque eu estou falando de um crente descansado, estou falando de crente que conhece Jesus de verdade. Estou falando para essa classe de crente que está na igreja por interesse, está na igreja porque quer um carro, está na igreja porque quer uma casa, está na igreja porque quer isso ou aquilo. Eu estou falando para crente, para uma classe de crente que está na igreja por amor ao Senhor Jesus Cristo. Independente do que Jesus faz na vida dele, ele está dizendo, eu te adoro na beleza da tua santidade. Eu estou falando para essa classe de crentes. Estou falando para a classe de crentes, esses crentes que estão na igreja, que se Jesus não dá o que ele quer, no outro dia ele já está alegando até o dízimo que devolveu na igreja. Eu estou falando para crente que independente do que ele contribuiu ou não, independente do que Jesus fez ou não na vida dele, ele está levantando a mão e está dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se o Senhor não me der mais nada, já está bom demais, a salvação me basta. Eu estou falando para esse tipo de crente. E estou querendo ver esse tipo de crente ficar na posição, porque um dia ele vai te descansar. Está pesando a carga? Você entendeu? A coisa está pesada, não se preocupe não, que ele vai te descansar. Um dia ele vai tirar. Se é 200 quilos na tua vida, um dia ele vai deixar só com 30. O trem está pesado, você entendeu? Um dia ele vai aliviar. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Então Jesus, louvado seja Deus, ele chamou a gente. Porque o crente que conhece Jesus, ele é um crente aliviado. O crente que conheceu Jesus, ele é um crente descansado. Churicão, alabaxura, é muita pressão do diabo na nossa vida, não é? É muita pressão que vem ao nosso encontro, porque a Bíblia diz que é assim.
Mas a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, o crente lavado e remido do sangue de Jesus, ele sabe em quem ele tem crido, louvado seja Deus, e ele sabe que o Senhor dele está com ele, que o Senhor dele, na hora dele, vai abençoar ele. Ele diz: se levanta o mundo, mas ele diz: Jesus está no controle. Pode me injustiçar, Jesus está no controle. Louvado seja o nome de Jesus. O crente que veio a Jesus de verdade, ele veio a Jesus oprimido, cansado. Eu vim para Jesus. Eu só sei testemunhar do que Jesus fez na minha vida. Eu não sei reclamar, mas o que Jesus fez na minha vida. Quem passou por depressão como eu passei, quem passou pelo vale do desejo de suicídio, me entende. Então eu passei pelo vale do suicídio. Eu tentei o suicídio, tentei contra a minha vida 3 vezes. Alguém diz: não é porque é doido. Você nunca ouviu dizer que um doido se mata. Um doido nunca se matou. Quem se mata é pessoas normais. Eu estudei psicologia, quem estudou sabe disso. Mas Jesus teve misericórdia de mim. Eu casei com Gilvinha, amando Gilvinha. E após o casamento entrou um nojo no meu coração, o diabo tomou conta do meu coração, que eu olhava para Gilvinha, se eu não tirasse o rosto eu vomitava, de tanto nojo que eu sentia. E eu dizia: por que isso? Por que isso? Ei, eu estou dentro do assunto, viu? É porque eu gosto muito de testemunhar. Quem tem crente, ele não lembra do que Jesus fez por ele. Todo dia eu oro a Deus, eu começo a puxar meu passado, para eu não esquecer do que Jesus fez na minha vida. Faço memória do que Jesus fez na minha vida todo dia. Bendito o nome do Senhor. E aí naquele dia, dia 2 de maio de 93, que nós aceitamos Jesus, quando a gente dobrou os joelhos, os irmãos fez a oração por a gente, eu, Gilvinha e Zete, e Adaelso, meu irmão. Quando eu disse amém, que eu levo, e na hora que estava orando, eu senti uma coisa ruim saindo de mim. Olha aí o descanso, olha aí o alívio. Senti aquela coisa ruim saindo de mim, senti aquela coisa boa, a porção. Quer dizer, o diabo saiu da minha vida e Jesus apareceu. E quando eu disse amém, que eu olhei para a Gilvinha aqui, voltei a amar a Gilvinha. Já tinha quase 7 anos que eu tinha deixado de amar ela, aquele nojo. Aí foi tribulação. Mas Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus me descansou. Jesus descansou meu casamento. Jesus não deixou eu perder minha família. Jesus não deixou eu perder o bem maior que o ser humano pode ter na terra, é uma família. Bendito o nome do Senhor. Não é bens, não é dinheiro, não é fama, nada. O bem maior que o ser humano tem na terra é família. É família. Bendito é o nome do Senhor. Porque a base de tudo é família. Sai tudo de uma família. Bendito é o nome do Senhor. Então, isso aí, Jesus, louvado seja Deus, me descansou e me aliviou. E hoje eu estava conversando com um amigo, e conversa vai, conversa vem, chegou nesse assunto. Eu disse: eu sou feliz. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho fama, mas eu sou feliz porque Jesus me libertou. Jesus me deu um alívio, Jesus me deu um descanso, e eu sou feliz por servir o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha, quantas classes você tem, irmão? Qual a classe que você está? Você está na classe desses que conheceu Jesus de verdade? Ou você está nessa classe desses que conheceu Jesus artificialmente? Light, você entendeu? Conheceu Jesus só como Senhor.
E quem conheceu Jesus só como Salvador, não consegue não. Precisa conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então muitos querem Jesus para salvar a família, salvar a vaca, salvar o carro, salvar a saúde, salvar a empresa, mas não quer Jesus para salvar como Senhor. Porque aceitar Jesus como Senhor é deixar Ele botar um cabresto no nosso queixo e puxar nós para onde Ele quer. E feliz é aquele que é puxado por Jesus. Qual a classe que você está? Você está nessa classe dos que conheceu Jesus de verdade? Louvado seja Deus. Quem conheceu Jesus de verdade está entendendo o que eu estou falando, está passando por essas experiências, sabe muito bem. Agora, só quem não entendeu a mensagem hoje é você que está nessa outra classe, você entendeu? Na classe do carnal, na classe daqueles, você entendeu, que vê a igreja apenas como uma empresa. Essa igreja aqui não é para a gente ver ela como uma empresa. Ela é uma empresa sim, ela é uma associação sim. Louvado seja Deus, é pessoa jurídica, mas aqui é para a gente ver ela 80% como lugar da manifestação da glória de Deus. Porque aonde manifesta a glória de Deus, aí tem descanso, aí tem alívio, bendito é o nome do Senhor. Então, se você está nessa classe desses carnais, saia dessa classe, pede demissão dessa classe e venha para essa outra classe. Venha para essa classe dos que conheceu Jesus genuinamente, puro. É aqui que Jesus quer você. É aqui que Jesus quer você. Essa semana a Juvinha disse que assistiu lá uma pregação e os pastores preocupados dizendo que as igrejas estão acabando as crianças, que não está tendo mais crianças nas igrejas. Louvado seja Deus. Eu disse, só se for na dele. Diz que a igreja é grande e com 2, 3 crianças. Eu disse, na nossa igreja, o grupo de nossas crianças dá mais ou menos 70 meninos. As 70 crianças. Louvado seja o nome de Jesus. As crianças, porque Deus está honrando essas crianças? Porque as irmãs que trabalham com essas crianças trabalham com o coração voltado para Deus e para ajudar essas crianças. As crianças da nossa igreja têm sido um exemplo na contribuição. Louvado seja Deus. A meta para essas crianças, para um grupo de crianças, para ajudar a missão é de R$ 1.500. E esse mês parece que deu 1.700 ou foi R$ 1.800. Só que essas crianças arrecadaram, fazendo uma coisa, vendendo alguma coisa, uma irmã Rita e outra, você entendeu? Então nossas crianças são exemplo. Aqui no grupo de crianças, no mínimo 90% dessas crianças são batizados com o Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Então quer dizer isso, louvado seja Deus, que nós estamos levando o Evangelho puro e levando a igreja a entender o que é uma igreja que adora Jesus na beleza da sua santidade. Bendito é o nome do Senhor. Por isso, nossa igreja é a igreja que mais cresce na Bahia. Uma igreja na Bahia cresce 3% ao ano, cresceu muito. E a nossa igreja ela cresce de 10% a 14% ao ano. Bendito é o nome de Jesus. Esse ano Jesus falou para mim, vai dar mais de 400 almas da nossa igreja, vai aceitar Jesus. Já passou das 400 pessoas. Então no mínimo até o final do ano mais 100 aceita Jesus no nosso campo. E assim vai o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então estamos ensinando o que é uma igreja pentecostal. Você está vendo essas irmãs passando aí e pedindo Jesus, toca, fala. Essas irmãs têm que orar, têm que jejuar. Esses irmãos que dão uma passadinha na igreja, estendendo a mão para tu, louvado seja Deus, estão chamados de intercessores. E quando sente, você vê que eles entram ali, colocam a mão no ombro de alguém ou na cabeça, ministrando algo de Deus. É isso aí, louvado seja o nome. Então quando o irmão passa perto de você adorando a Deus, dá uma inveja santa e dá uma vontade de adorar o Senhor também. Então isso impede na minha vida e na tua um desejo de adorar o Senhor. Aí lembra a gente que a
adorar a Deus, porque o diabo quer fazer eu e você esquecer de adorar a Deus no culto. E eu, quando o irmão, a irmã passa, mas você diz a verdade, o irmão está dando, eu estou aqui é para adorar o Senhor, eu estou aqui é para glorificar o Senhor, deixa eu fazer a minha parte nesse culto, e aí é onde Deus manifesta, ou aumenta a manifestação da sua glória. Bendito é o nome do Senhor, que Deus em Cristo te abençoe. Enquanto você curva a cabeça e ora e intercede, eu quero convidar, se tem alguém nesta noite que não é crente, que chegou depois que nós lemos a palavra, porque aqui na prancheta não tem ninguém, mas se você chegou depois e não foi apresentado e tal, porque já tinha passado, mas Deus tocou e você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, você está angustiado, você está angustiada, você está precisando de Jesus como eu estava e como eu estou. Eu te convido em nome de Jesus a vir receber Jesus como Senhor e Salvador. Deus tocou em você, você está sentindo na pele que você precisa tomar essa decisão? Levante e venha em nome de Jesus. Cadê a primeira pessoa? Irmão, você sabe que uma pessoa aí não é crente, ou está afastado, toca nessa pessoa e diz, bora lá, levanta e vamos lá. Eu estou aguardando você ganhar força para vir em nome de Jesus. Ora mais forte, intercede mais forte por essa pessoa, porque isso é uma força maligna impedindo a pessoa, e essa pessoa precisa vir hoje. Tu já tocou nessa pessoa e diz, vamos lá? Se não tocou, toque nessa pessoa e diz, embora. Que Deus em Cristo te abençoe, e que esta não seja a última oportunidade da sua vida. Nós vamos orar em nome de Jesus e encerrar o nosso culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quinta-feira tem mais, e assim vai até Jesus voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos necessitam de oração? Eu e minha casa também necessitamos, e não é pouco não. Lembra sempre de mim e minha família, que eu preciso das suas orações. Querido Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor para te agradecer por esse tempo que passamos aqui, pela tua presença em nossas vidas, pela palavra. Deus, e que essa palavra fique aqui no meu coração e me ajude a colocar em prática quando eu precisar. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço que visite essa pessoa que levantou a mão pedindo oração em favor de si ou dos seus. Eu não sei da necessidade, da enfermidade, mas o Senhor sabe, e peço ao Senhor que visite essa pessoa e abençoe segundo a necessidade dessa pessoa, Deus. Peço ao Senhor que nos dê um retorno abençoado, um sono tranquilo, e em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém.